Olá! Hoje nós vamos falar sobre fungos. O reino fungi tem como principais filos Citridiomiceto, Zigomiceto, Ascomiceto e Basidiomiceto. Nós vamos falar sobre cada um deles no decorrer dessa aula. As principais características dos fungos são seres eucariontes, podem ser uni- ou pluricelulares, são heterótrofos, podem ter vida livre, podem ser coloniais ou parasitas, e o glicogênio é a reserva energética. Reproduz-se de forma assexuada ou sexuada, forma filamentos de células chamadas de hifas, sendo que um emaranhado de hifas recebe o nome de micélio. Os fungos unicelulares, eles são microscópicos. Entre esses fungos, nós podemos citar o Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo muito utilizado na fabricação de vários produtos, como pão, cachaça, cerveja, graças à fermentação que ele realiza. Os fungos pluricelulares possuem uma característica morfológica que os diferencia dos demais seres vivos. Seu corpo é constituído por dois componentes: o corpo de frutificação, que é responsável pela reprodução do fungo por meio de células reprodutoras especiais dos esporos, e o micélio, que é constituído por uma trama de filamentos, onde cada filamento é chamado de hifa. Então, aqui nós podemos observar um emaranhado de hifas formando um micélio, que dá origem, então, ao corpo do fungo. Os tipos de hifas. Existem as hifas cenocíticas, que são presentes em fungos simples. Elas são um fio contínuo, onde o citoplasma contém numerosos núcleos nele inseridos. E as hifas septadas. Nelas, há paredes divisórias chamadas de septos, que separam o filamento internamente em segmentos mais ou menos parecidos. Elas podem ser haploides, 2N, ou diploides, 2N, chamadas também de dicarióticas. Então, aqui a gente tem uma hifa septada, e aqui o exemplo de hifa septada haploide, né? E aqui 2N, diploide ou dicariótica, e uma hifa cenocítica. O filo dos citridiomicetos é composto por fungos muito simples, a maioria aquáticos. As hifas desses fungos são cenocíticas, produzem esporos móveis, que são chamados de zoósporos, e a maioria são saprófitos e parasitas de algas e protozoários em ambientes aquáticos. Aqui a gente tem um citrídeo crescendo sobre esporos de outros seres vivos aqui. O filo dos zigomicetos são fungos terrestres, a maioria saprófitos ou parasitas. A reprodução sexuada origina zigósporos no interior de um zigosporângio. Pertence a este filo o bolor negro do pão ou da fruta, que é uma séria ameaça a qualquer material armazenado, úmido e rico em glicídios. Outros grupos desses fungos de importância ecológica são a ordem Entomophoralis, parasita de insetos e por isso cada vez mais utilizado no combate de pragas da agricultura. O filo Ascomiceto, com mais de 30.000 espécies, inclui numerosos fungos familiares e com importância econômica, como as trufas, que são comestíveis e muito caras, além de numerosos bolores verdes, amarelos e vermelhos. A designação do filo deriva da estrutura produtora de esporo sexuado, o ascocarpo, em forma de saco. São parasitas de plantas e saprófitos. Quando filamentosos, possuem hifas septadas. Pertence também a esse filo as leveduras, que são os únicos fungos deste grupo que não são filamentosos. A maioria dos líquens são formados com esse tipo de fungos também. O filo Basidiomiceto. São fungos mais evoluídos e são incluídos nesse filo mais de 16.000 espécies. A maioria é bem conhecida como todos os cogumelos, as ferrugens e os carvões, aqueles tipos de fungos escuros que dá a impressão de sujeira, principalmente encontrado nas plantas. São importantes fitoparasitas, muito importantes na decomposição de substratos vegetais e atingem 2/3 da biomassa não animal dos solos. Alguns fungos formam um corpo de frutificação no basidiocarpo, que é o local onde abriga inúmeras hifas férteis denominadas de basídeos. Cada basídio possui 4 basidiósporos. Exemplo: cogumelos, orelha de pau e micorriza. Aqui a gente tem um basídio com os 4 basidiófilos sendo representados. Exemplos de fungos, então, de basidiomicetos. Aqui a orelha de pau.
E em relação à reprodução assexuada dos fungos. A reprodução assexuada pode ser feita pela esporulação. A esporulação é um tipo de reprodução que é realizada por diversos fungos, como rizófilos. Na esporulação, os fungos possuem estruturas chamadas esporangióforos, que nada mais são do que hifas especiais que saem de determinados pontos do mistério. Essas hifas especiais, então, vão produzir os esporos desse fungo. Aqui nós temos uma fotografia do microscópio. E aqui, então, o bolor de pão, né, que é um exemplo desse tipo de fungo. Reprodução por brotamento, também chamada de gemulação, é um outro tipo de reprodução assexuada que ocorre nos fungos, como Saccharomyces cerevisiae. No brotamento, o fungo adulto emite brotos ou gemas laterais que se desenvolvem e podem ou não se separar da célula original. Então, aqui a gente está vendo um brotamento onde não ocorreu a separação, mas normalmente se separam. Aqui o ciclo de vida de um zigomiceto, que é aquele bolor de pão, onde a gente vê que os esporos caem, germinam, formam então essas hifas especiais com os esporângios, liberando esses conidiósporos, que nada mais são do que os próprios esporos. Então, esse ciclo se refaz o tempo todo. Fragmentação. A fragmentação é outro tipo de reprodução assexuada e, como o nome diz, quando se quebra um pedaço do micélio, aquele pedaço vai dar origem a um novo fungo. Reprodução sexuada dos fungos. O ciclo de vida do ascomiceto. Então, nós temos aqui um asco, onde essa hifa ela é diploide ou dicariótica. Vai ocorrer, então, a cariogamia. Esses dois núcleos eles vão se fundir formando um zigotinho. Esse zigoto vai sofrer meiose formando 4 núcleos haploides. Esses núcleos vão se dividir por mitose, formando 8 ascósporos. Esses ascósporos eles vão ser liberado, que são, na verdade, os poros. Eles vão germinar e formar essas hifas, tanto positiva como negativa. Essas hifas elas vão se unir e gerar um novo ascocarpo, que será o corpo de frutificação do fungo, liberando novos ascos e assim por diante, fechando o ciclo. Já o ciclo de vida de um basidiomiceto, nós temos então aqui os basidiósporos, que são os esporos desses basidiomicetos, vão germinar. Germinando, eles vão formar hifas tanto positivas como negativas. Essas hifas vão se fundir. Ao se fundir, elas vão gerar septos com 2 núcleos cada, né? São hifas dicarióticas. Essas hifas vão formar o basidiocarpo, que é o corpo do cogumelo. Esse basidiocarpo vai produzir nessa região do chapéu do cogumelo os basídeos, né? Basídeos jovens com 2 núcleos, que vão sofrer então a cariogamia, que é a fusão desses núcleos, formando um zigoto. Esse zigoto vai sofrer meiose, formando então 4 basidiósporos haploides, fechando então esse ciclo. Agora, em relação à importância biológica do fungo. Os fungos são muito importantes na decomposição da matéria orgânica e também eles têm uma importância hoje no combate de pragas na produção, né? Aqui a gente vê um fungo atacando um inseto. Problemas causados por fungos. Nós temos muitas perdas econômicas e sociais que são causadas por fungos, né? Extinção de espécies em escala regional, destruição de produtos como madeira, postes de madeira, estradas de ferro que também tem madeira na composição, navios, casa e de materiais como tecidos, lentes, discos e outros. Outros problemas causados por fungos são os fungos venenosos, que liberam micotoxinas. Um exemplo são as ucrotoxinas, que são fabricadas dos aspergilos, ocraceus e Penicillium viridicatum. São encontrados esses fungos em cereais e causam atrofia renal nas pessoas que se alimentam desses cereais com essa toxina. As aflotoxinas, que são causadas por aspergilos flavos e aspergilos parasíticos, são encontrados em grãos oleaginosos, como é o caso do amendoim, por exemplo, e podem causar câncer do fígado. As fumonizinas, causadas pelo fungo Fusarium moniliforme,
ela está presente no milho e pode causar câncer de estômago. Alguns outros fungos venenosos podem causar a morte ou alterações nervosas das células nervosas de pessoas, como é o caso da espécie Amanita muscaria. Existem muitos fungos comestíveis, são muito famosos, né, como é o caso do champignon, shimeji branco, shimeji preto, portobello, shiitake e fungo sec. Os fungos, eles podem ser mutualistas, fazendo associações com outros indivíduos, como é o caso dos líquens e das micorrizas. Os líquens são associações de algas com fungos e as hifas, que são as células do fungo, vão revestir e proteger as gonídeas, que são as células das algas, formando um conjunto homogêneo e harmonioso que dá origem ao líquen, como um aspecto de um único organismo. A alga vai fornecer ao fungo alimento e o fungo fornece à alga a umidade e sais minerais. Os líquens produzem então os sorédios, que são pequenos fragmentos contendo gonídeas e hifas, como está representado aqui. As micorrizas são associações mutualísticas entre fungos e raízes de plantas angiospermas. O fungo obtém da raiz produtos como açúcares, aminoácidos e outras substâncias orgânicas das quais se nutre. Por outro lado, o fungo aumenta a capacidade da raiz de absorver minerais escassos no solo, principalmente fósforo e nitrogênio.